Oi, gente. Paulo Malvés Corrêa novamente com vocês aqui no canal, melhorando a cada dia. Esse momento atual da nossa história é muito difícil. A gente está vendo o país combatendo um vírus terrível, coronavírus, todos sabem disso, mas muita gente não sabe que há um vírus muito mais violento que está disseminado em várias esferas do país. Esse é o vírus da ignorância. Desculpa, não, esse é um canal para falar de arte, né? Mas ainda estou chocado depois de ver a entrevista da Secretaria Espacial de Cultura. Gente, o que é aquilo? Assistam na CNN, vocês vão saber do que eu estou falando. O que acontece ali é a decretação da morte da cultura no Brasil. Depois desse governo, gente, se essa gente maluca não for parada, a Regina Duarte vai ser o nome perfeito para cuidar da cultura, porque é o que vai sobrar, é um monte de sucata. Aí ela vai poder encarnar o papel famoso dela, da rainha da sucata, porque, sinceramente, saudade do tempo em que a vida como ela é, do Nelson Rodrigues, é o que a gente vai continuar a fazer hoje. Eu havia anunciado num vídeo anterior uma sequência de atividades com o Nelson Rodrigues. Pois olha, gente, muita saudade de quando a vida como ela é era apenas uma série do Nelson Rodrigues. E cá para nós, cada vez que eu releio, embora alguns textos tragam temas tétricos até, mas cada vez que eu releio, eu estou imaginando que o Nelson Rodrigues daqui a pouco vai ter que ser lido por criança, porque cada vez ele está menos impactante do que a própria realidade. Mas vamos, né? Desculpa, gente, o desabafo é porque realmente tem coisas que chocam a gente, né? Tem coisas que chocam. E, aliás, esse governo tem sido especialista nisso. A pessoa diz que não é coveiro, a outra diz que não quer carregar um cemitério nas costas. Que é isso? As pessoas estão morrendo, gente. Essa do coveiro, eu acho que foi a única verdade que esse sujeito disse. Porque se realmente fosse coveiro, estava trabalhando. Porque o coveiro tem muita coisa para fazer, porque é tanta gente morrendo, gente. Mas, desculpa, gente, novamente, que não consigo mais engolir essas coisas assim. Vamos pro Nelson Rodrigues, né? Vocês já conhecem o Nelson Rodrigues, conhecem a vida como ela é. Tem um primeiro vídeo introdutório para essa atividade. Vou deixar aqui o card desse lado. E vocês podem depois ou parar um pouquinho nessa aula aqui e voltar à primeira, ou continuar e voltar, enfim, fiquem à vontade. O tema de hoje é um conto chamado Noiva para Sempre, para pegar um assunto bem recorrente no Nelson Rodrigues, que é essa ideia da noiva, né? Ontem eu falei de noivas fantasmas na sessão de contação de histórias, e aí eu estou nesse clima de noiva, né? E associada à morte, enfim. E o vestido de noiva é um tema muito frequente no Nelson Rodrigues, e ele reaproveitou aqui. Como eu não quero aproveitar o nosso tempo para explorar textos muito extensos, esse veio bem a calhar para a gente ver o quanto esse vestido de noiva é presente na obra do Nelson Rodrigues, não só na peça, como nos outros textos. Noiva para Sempre. Quando as duas moças subiram para dormir, eram quase 11 horas. Vejam, já há, nesse primeiro momento, a apresentação de duas personagens, duas moças. Elas são não nomeadas, caracterizadas, são duas moças. O pai, fumando de piteira, ainda ouviu o jornal falado, no rádio, né? Findo este, convocou a mulher. Vejam a expressão forte, convocou. Aqui nesse primeiro parágrafo nós já temos a composição do que, vamos pensar assim, em termos de Foucault, seria a família burguesa, né?
O pai que manda, ele convoca a mãe. E a mãe que obedece e as duas filhas. No primeiro parágrafo já há a demarcação disso tudo, né? Vem cá, Rosinha, vem cá. Vejam que já há o diminutivo da mãe, né? Esse diminutivo pode representar várias coisas. Pode ser uma inferência a respeito do tamanho da pessoa ou da coisa referida. Não é o caso aqui. Pode ser um tópico relacionado ao carinho, Rosinha, meu amor, alguma coisa assim, né? Mas pode ser também uma forma de diminuir, né? E de ironizar a pessoa. Vamos ver como é que isso se processa aqui. Quando ele convoca e chama Rosinha, não necessariamente que ele tente diminuir a outra, mas ele se eleva diante dessa figura. Essa, para quem não... Desculpa, eu esqueci de contextualizar, ainda estou com outra atividade na cabeça. A nossa ação aqui em relação à obra do Nelson Rodrigues é fazer leitura comentada. Então eu vou lendo e vou desmontando os textos. É um processo de desleitura, né? De desmontagem realmente dos textos. A mulher veio bocejando e ele, senta aí. Observem que é sempre um imperativo. Vem cá, senta aí. Vamos bater um papinho. Colocou outro cigarro na piteira, sem pressa, que meticuloso, né? Riscou o fósforo, tragou e expeliu a fumaça. Quase teatral essa cena, né? Novo bocejo de Dona Rosinha. Observem, o narrador se refere a ela como Dona Rosinha. Dona de quê? Dona, que é uma questão de respeito, mas sobretudo destacando esse aspecto mais doméstico dela. Em contrapartida, o narrador se refere ao homem de outra forma. Doutor Maciel inclinou-se, baixou a voz. Como é esse negócio? Que negócio? E o marido? Desse rapaz, Maurício frequenta a nossa casa há quantos meses, mais ou menos? 6. Pois é, 6 meses. E até agora nem eu nem você sabemos a quem ele prefere, se Dorinha, se Helena. Aqui as personagens são nomeadas, aquelas duas moças do começo do texto. Dorinha e Helena, esse Helena aqui é sem H, tá, gente? É escrito com E. Isso é uma marcação de diferença em relação, por exemplo, a Helena de Troia. Não é uma retomada dela aqui, tá? É para distanciar das personagens todas as outras Helenas. Machado, enfim, não é essa Helena que está aqui, é uma outra Helena. Tá? Como é isso? Não está direito. E a mulher, né? Paciência. Protestou. Alto lá. Paciência é uma ova. Você se esquece que está em jogo a felicidade de nossas filhas? Maurício trata as duas da mesma maneira. E se ambas gostarem dele? Já imaginaste o angu de caroço? O bode? Situação delicada, né, gente? Pela primeira vez, Dona Rosinha, que era curta de ideias, vejam a caracterização da mulher, é quase uma dona de casa, é uma ignorante, curta de ideias, considerou a hipótese, alarmou-se. É mesmo? Doutor Maciel andava de um lado para outro, preocupadíssimo, exagerava. Eu já estou vendo minhas filhas se devorando por causa do mesmo homem. Deus me livre. E aí acaba o primeiro fragmento. Vocês já sabem como que se estruturam esses textos da vida como ela é. O primeiro fragmento não é nomeado e aí os posteriores sim. O segundo fragmento se chama As Duas Irmãs. Os nomes, eu comentei bastante mais o nome da Helena, né? Mas tem muita coisa no nome da outra, a Dorinha. Ler um texto, gente, é passear nele e levantando hipóteses. Essas hipóteses vão sendo colocadas à prova o tempo inteiro, né? Você vai checando, confirmando, refutando. É esse o processo de leitura, em que você usa muito da sua experiência anterior de leitura, do seu conhecimento prévio.
E aí, o tempo inteiro eu vou desafiá-los nesse sentido, para ver o horizonte de expectativa de vocês, como diria o Yausto. Então vamos lá. As duas irmãs. Nem doutor Maciel, nem Dona Rosinha dormiram direito nessa noite. Quanto a Dona Rosinha, acresce que, além das apreensões maternais, teve de resolver o problema das pulgas, que se mostravam particularmente ferozes. Que coisa meio estranha, de repente aparecem pulgas aqui. Por fim, Dr. Maciel decidiu: amanhã eu vou falar com esse cara. E de fato, no dia seguinte, ligou à tarde para o emprego do Maurício e o requisitou. Requisitar. Ele é o doutor Maciel. Passa por aqui já. Veja, o imperativo que ele usa em relação à mulher é o mesmo que ele aplica em relação a esse rapaz aqui, é o Maurício. Maurício. Guardem esse Maurício para depois. 10 minutos depois, encontraram-se. Doutor Maciel foi objetivo. Você está todos os dias em minha casa. Isso nos dá muito prazer, claro. Ao mesmo tempo, precisamos considerar a situação de minhas filhas. São novas, são bonitas. Então aqui, vejam, começa a se desenhar um retrato dessas moças. E a concordância do outro. Perfeitamente. Dr. Maciel pigarreia e continua. Vejam uma sutil mudança aqui. Vejam a predominância do teor narrativo antes. Os verbos todos no passado, né? Agora, coisa de Nelson Rodrigues, esse lance teatral, né? Ele passa para o presente, como quem está descrevendo a cena, né? Destacando o aspecto mais realmente dramático. Dr. Maciel pigarreia e continua. Por outro lado, você não é nenhum Boris Karloff, nenhum Frankenstein, não era feio. Pode impressionar qualquer mulher, inclusive minhas filhas. E é natural que eu, como pai, queira saber o seguinte: qual das duas você prefere, Dorinha ou Helena? A resposta do outro: não sei. Como? Maurício ergue-se, vai até a janela, volta, senta-se, passa o lenço no suor da testa, repete: ainda não sei, porque são duas meninas tão formidáveis que, francamente, não sei como escolher e... reticências. Essas reticências são muito frequentes no Nelson Rodrigues, viu? A começar pelo título da série. Olha, vou mostrar a capa de novo para vocês. A vida como ela é e reticências. Dentro dessas reticências cabe tanta coisa, gente, tanta coisa. Então aqui é um silêncio em relação ao que dizer. Quem é que ele prefere, né? Engasgou-se. Ato falho, né? Durante alguns momentos olharam-se em silêncio. Dr. Maciel levantou-se, olha, retornou ao passado. Foi sóbrio e definitivo. Sinto muito, mas dou-lhe 24 horas para você se decidir, ou uma ou outra. Do contrário, você deve se afastar da minha casa. E acaba o segundo fragmento. Terceiro fragmento, chamado Desespero. Maurício saiu dali tonto. Pensou, quebrou a cabeça, sem achar uma solução. Em desespero de causa, partiu para a casa do Alípio, que era seu maior amigo e confidente. Entrou e foi dizendo: vim descalçar contigo uma bota daquelas. Contou para o outro o ultimátum feroz que recebera e dizia: estou apaixonado, apaixonadíssimo, mas não sei por quem. Vejam o absurdo da situação, né? Bem rodriguiano isso. Sossega, disse o amigo, né? Pôs dramático a mão no peito. Sob minha palavra de honra, tanto pode ser Helena como Dorinha. E aí ele vai ter que escolher, gente. Nós chegamos a um ponto do texto que é uma encruzilhada, né? Daqui vai sair um rumo. Então vejam que... quem que vocês acham que ele vai escolher? Pode ser tanto Helena como Dorinha. A primeira vez que eu li, eu desconfiei de imediato. Ele vai escolher a Helena. Por que eu cheguei a essa conclusão? Não estou dizendo que foi isso, que ele vai escolher a Helena, mas a minha desconfiança foi de que ele escolheria a Helena. Porque o que acontece?
quando o pai cita as moças, nomeando, ele fala assim mesmo, no começo do texto: e até agora nem eu nem você sabemos a quem ele prefere, se Dorinha, se Helena. Então o pai usa essa ordem e ele, o personagem Maurício, quando se reporta às duas moças, fala em Helena e Dorinha, ele valoriza mais a Helena. Então eu já fiquei na desconfiança, vai ser Helena, vamos ver no que vai dar. Alípio pigarreou, ou as duas. Como? Alípio acendeu um cigarro e insistiu na tese. Sim, senhor. As duas, por que não? Ou tu pensas que não se pode amar 2, 3, 4, até 5 mulheres ao mesmo tempo? Vejam que aqui já há uma insinuação de que ele terá, independente de quem seja a mulher escolhida e de quem vai ser a cunhada, ele vai ter uma fé com a cunhada. A propósito, cunhada é uma figura extremamente recorrente, cunhada amante, no Nelson Rodrigues. Em alguns casos, beirando o absurdo, né? Vamos pensar na personagem de um outro texto chamado Diabólica, né? Tem um conto chamado aqui também, A Cunhada, né? Amor de Cunhada, uma coisa assim. Então, vamos ver no que vai dar. Olha que tema interessante da cunhada, né? A princípio eu pensei em 3 textos para a gente usar aqui, mas é tanto texto bacana, é tanto tema intrigante, gente, que eu já nem sei. Mas vamos deixar a coisa rolar, né? Não brinca, que o negócio é sério, sério para chuchu. Conversaram uns 40 minutos, estudando todas as possibilidades. No fim, jocoso, Alípio sugeriu: tira para o ímpar. Coisas aqui de Nelson Rodrigues, só Nelson Rodrigues faz isso. Maurício ergueu-se, amargurado, admitiu: aqui entre nós, se fosse coisa que eu pudesse, te juro que me casava com as duas. Despediu-se. Alípio veio trazê-lo até a porta. Perguntou: queres que eu te banque o profeta? Mete lá. Alípio baixou a voz. De qualquer maneira, ficarás com as duas. Uma será tua esposa e a outra dará em cima de ti, mais cedo ou mais tarde. Toma nota. Acabou mais um fragmento. O próximo é a escolha. Finalmente, se ele estava na encruzilhada antes, aqui ele vai definir um percurso. Escolha. No dia seguinte, Maurício comparecia ao escritório do velho. Ainda não se decidira. E só quando apertou a mão do Dr. Maciel é que disse o primeiro nome que lhe ocorreu. Que primeiro nome foi esse? Ele já disse antes. Helena. Óbvio. Nem tanto, né? Dr. Maciel esfregou as mãos. Finalmente, né? Ótimo, ótimo. Mas já o rapaz experimentava uma surda nostalgia de Dorinha, como se a tivesse perdido para sempre. Vamos pensar que o nome do texto é Noiva para Sempre. E aí ele perdeu a moça para sempre. De noite, foi visitar a família da pequena. Sentia-se noivo para todos os efeitos. E um sintoma da nova situação foi a ausência de Dorinha. Teve vontade de perguntar por ela, de chamá-la. Mas um escrúpulo o travou. Afinal de contas, ele havia firmado compromisso com a outra irmã, né? Houve um momento em que, na sua euforia, Helena o levou para a janela, pôs-lhe a mão no braço. Só quero uma coisa de ti. E ele fala. Sem desfitá-lo, quase sem mover os lábios, Helena suspirou. Se tiveres que me trair algum dia, escolha qualquer mulher, menos uma. Dorinha. Essa temática da traição é muito recorrente no Nelson Rodrigues, né? Mary Del Priori tem um livro chamado Erotismo e Sexualidade na História do Brasil. São as histórias íntimas, né? Que é muito interessante esse livro, gente. Eu tenho aqui em algum lugar. Me ocorreu agora, senão eu teria pego para mostrar, né? Ela diz o seguinte, que uma estrela brilhou no século XIX. Essa estrela é o adultério. Então aqui no Nelson Rodrigues também tem uma estrela. Essa estrela do adultério brilha aqui no Nelson Rodrigues o tempo inteiro. Outro fragmento. Vestido de noiva.
tema recorrente. Aliás, no Nelson Rodrigues, os temas são muito recorrentes, são repetitivos até. Então vamos lá. Vestido de noiva. 2 dias depois, Helena descobria numa página de revista um fabuloso figurino de noiva. Andou mostrando aquilo a parentes e vizinhos. Pedia o parecer de todos. Não é lindo? Só não pediu a opinião de Dorinha. Por sua vez, esta calava, retraía-se, numa espécie de pudor diante da felicidade que arrebatava a irmã. Mas Helena não perdia tempo. Num instante arranjou costureira, comprou metros e metros de fazenda, numa alegria de todos os segundos, de todos os minutos. Dorinha quase não abria a boca. Emagrecera, tornara-se mais fina e mais frágil, e tinha quase sempre um olhar de sonho. Um dia o pai faz a pergunta imprudente: mas que ar é esse, minha filha? Ela o emudeceu, dizendo apenas isto: nem me pergunte nada, meu pai. Eu não quero, não devo falar. Observem que o retrato dessa personagem é de muito sofrimento. E aí a gente pensa no nome dela, Dorinha. O diminutivo, né? Seria Dora ou Isadora, que seria um apelido carinhoso. Mas não é só isso, gente. Tem uma palavra-chave embutida no nome dela, como diria o Starobinsky, são palavras sob as palavras, né? Debaixo das palavras, que é a palavra dor. Dorinha, dor. Está no começo, está no radical da palavra, né? Do nome. Então essa dor está expressa já no nome dela. Era mais um elemento para desconfiar de que ela não seria escolhida pelo Maurício. Vejam que o Maurício, de certa forma, representa o mal aqui, porque não vou antecipar o final, vocês vão ver. Só na véspera do casamento é que, com um misterioso sorriso, diria: quem sabe se eu também não tenho um vestido de noiva. Na manhã do dia, Dorinha chama o pai. Foi sucinta. O vestido de noiva também pode representar uma espécie de mortalha. Tá certo? Parece coisa do Álvares de Azevedo, né? Um vestido de noiva associado a uma mortalha. Mas vamos, é a tradição literária, gente, não tem como deixar de evocar. Então vamos lá. Na manhã do dia, Dorinha chama o pai. Foi sucinta. Eu não vou a este casamento. E não me pergunte por quê. Dr. Maciel teve bastante tato para não insistir. Ao meio-dia houve o casamento no civil, às 5 horas no religioso. Depois, uma breve reunião na casa dos pais da noiva. E às 9 horas partem os dois para uma pequena casa lírica e discreta na Tijuca. O cenário sempre é o Rio de Janeiro, tá, gente? E aí, o último item. Primeira noite. Lá passariam a lua de mel. Pela manhã, a família fora fazer uma revisão na casa, colocando lacinhos de fita nas chaves, nos trincos, flores nos jarros. Segundo Dona Rosinha, tudo estava um brinco, uma teteia, etc. Gírias da época, né? A caminho da nova residência, Helena tinha saudades do fabuloso vestido de noiva, que não usaria nunca mais. De novo, o tal do nunca mais, né? Nevermore, nunca mais, é muito insinuante de algo muito ruim, de algo negativo, né? O corvo do Edgar Allan Poe sempre. Nelson Rodrigues o tempo inteiro, né? No fundo, gostaria de ser uma noiva mais ou menos eterna. De novo, uma temática aqui que evoca o título, né? Finalmente chegam, descem, de braços, entram. No meio do jardim, ele a carrega no colo. Aqui a cena clássica, né, do Enfim Soche. Há um beijo selvagem. Que cena bonita, né? Beijo selvagem. Estão na varanda e Maurício abre a porta. Novo e mais desesperado beijo. Ele a carrega outra vez e assim entra no quarto, ainda escuro. Aninhada nos braços do ser amado, Helena acende a luz e... reticências. O primeiro grito partiu da noiva. Havia alguém no leito nupcial. Uma mulher, vestida de noiva. Antecipara-se. Estava deitada ali,
cortara os pulsos, morrera docemente. Olhem só essa coisa quase paradoxal, morrer docemente. Com os braços em cruz. Era, quem poderia ser, gente? Dorinha. Era Dorinha, olha a dor. E na parede estava escrito a lápis, com a letra da que morrera, aquela maldição, nem meu, nem teu. Helena gritava enlouquecida, vizinhos e transeuntes invadiram a casa. Aqui a vizinhança já sabe, né? Horas depois houve autópsia. Depois, por vontade da família, Dorinha foi vestida como para um fantástico casamento, enterrada de branco, noiva para sempre, né? Vejam que esse texto dialoga com, eu não sei se a Dorinha de repente passou a aparecer vestida de noiva como uma assombração para fazer brincadeira com as histórias que eu contei no vídeo que está indicado aqui, a respeito dessa noiva fantasma, dessa noiva cadáver, dessa mulher de branco, enfim. Eu estou misturando aqui a ficção do Nelson Rodrigues, que não tem elementos sobrenaturais, com a possibilidade do sobrenatural, né? Então vejam, esse é o Nelson Rodrigues. Aqui tem os temas recorrentes do vestido de noiva, da associação entre amor e morte, da associação entre casar e sepultar. O vestido que a mulher usa para casar é um vestido que também pode ser utilizado para ela ser enterrada, tá? E volto a repetir, Maurício, mal, né? Ele trouxe o mal para aquela família. Volto a repetir, os nomes nunca são gratuitos. Desconfiem dos nomes, tá certo? Esse Alípio que aparece aqui, tem um outro conto em que aparece um Alipinho, né? Mas é outra história. Gente, muito grato pela paciência. Eu esqueço de dizer sempre no processo, acho que também esse aqui não é o meu propósito maior, né? De atrair pessoas inscritas, mas é sempre bacana, porque de certa forma é um termômetro em relação à positividade ou não do trabalho aqui no canal. Infelizmente eu só lembro disso no final, e nem todas as pessoas chegam até o final do vídeo, né? Acho que esse tipo de atividade exige um pouquinho mais de disciplina, que nem todo mundo tem, também nem todo mundo tem interesse pelos temas levantados aqui, né? Por todos os temas. Mas de qualquer forma, se você chegou até aqui, agradeço. Se ainda não se inscreveu no canal, fique à vontade, curta as publicações, ative esse sininho para ficar avisado de novas postagens aqui. Grande abraço e até a próxima.